Fala, galera! Beleza? Mais um Babycast Sports, tudo sobre esporte pra você. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o CrossFit. Os primeiros convidados, David e João. Beleza, galera? Beleza. Valeu por ter vindo. Que isso, obrigado a você pelo convite. Mas, como que vocês começaram nesse esporte? Como que começaram a competir? Deixar o João falar primeiro. Cara, eu fazia futebol antes de fazer CrossFit. E a pandemia foi o, ponto inicial ali. Minha mãe trabalhava no box antes, mas até então o CrossFit era, só por hobby. Eu jogava bola, me preocupava com futebol. Então, nem olhava o CrossFit com o olhar que eu olho hoje. Aí quando veio a pandemia, fechou tudo. E quando fechou tudo, eu fiquei sem treinar, né? E eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de estar ativo. Aí a pandemia, o futebol, quando voltou com máscara ainda, aquelas normas todas, meu professor foi lá e dividiu o campo, sei lá, em tantos quadrados de tantos metros e era só físico. Aí, entre fazer físico no futebol e fazer físico na academia, vamos pra academia. Então ali começou assim, eu comecei a fazer CrossFit todo dia, ainda sem o intuito de competir, mas ali sim, eu poderia dizer, sei lá, metade de 2020, eu comecei a fazer CrossFit mesmo, assim, só esse esporte. E daí, começar a competir foi 2021, finalzinho de 2021 para 2022, que daí meus treinos começaram a ficar mais intensos, eu saí do treino da sala e comecei a fazer o treino por fora, planilha, né? E assim, ter um interesse maior por competir, vamos pensar assim. E você? Eu comecei há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Então, 2014 para 2015, eu vi um vídeo de um amigo meu que se formou comigo na faculdade fazendo um levantamento de peso e eu achei bem diferente. Que na época eu só tinha visto esse movimento nas Olimpíadas mesmo, né? Ele tava fazendo um snatch. E perguntei pra ele o que era e antes dele me explicar, ele já falou: cara, vem aqui onde eu treino, porque eu lembro de você da faculdade, você vai se dar bem nisso. Acho que vai ser legal. E aí fiz essa aula com ele, continuei trabalhando no futebol, que era a área que eu trabalhava na época, mas quem faz sabe que é muito apaixonante, porque é muito desafiador, né? Você vê alguém batendo uma embaixadinha ou jogando bola, fazendo um gol, você vê toda hora. Na hora o cara levantando mais do que o peso corporal dele pra cima da cabeça, você não vê muito cedo. E a hora que você vê pessoas que você conhece fazendo, você fala, cara, é possível, acho que eu consigo também. E aí eu entrei nessa linha de paixão e logo a minha profissão começou a também ir pra esse lado, porque eu já comecei a ensinar iniciantes e tal. E desde então eu não parei, comecei a treinar, comecei a ensinar, fui nas primeiras competições em categorias mais iniciantes e tô até hoje aí no esporte, graças a Deus. E isso que é o massa, você começa treinando pela saúde muitas vezes, tudo, você vai continuando, competindo, podendo ser professor, poder ensinar outras pessoas, tudo. Isso é muito importante, né, no esporte. Você começou por causa da pandemia, tudo, e pra ajudar no futebol ou não tinha? De intuito era, assim, eu falei, vai passar a pandemia daqui 5 meses, 6 meses na época, né? E depois eu vou voltar pro futebol, vou estar com um condicionamento bom ainda, não vou ter perdido aquela minha performance, vamos pensar assim. E vou voltar a jogar bola, talvez daí faço o CrossFit como um físico, vamos pensar assim, mas sem intuito, de ser atleta de CrossFit. Aí eu lembro que meu pai já fazia, na época meu pai treinava mais sério ainda, e daí a gente sempre foi da High Pulse. Então ele treinava e eu lembro que eu fui assistir uma vez o campeonato, mas assim, sem nenhum olhar, assim, nossa, que legal e tal. Porque eu era bem novo, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, menos até. Então era aquela coisa, meu pai tava competindo lá, eu tava assistindo, mas pra torcer pelo meu pai, não pelo que ele tava fazendo, sabe? E como foi a primeira competição tua? Então, aí foi na pandemia mesmo, 2021 ainda, não era pandemia, totalmente fechado, mas aí teve o Interbox. O Interbox é uma competição interna da High Pulse. Na época eles fizeram um Interbox Connect, que é por causa de online e tudo mais, você fazia uma seletiva online. Como é que funcionava? Eles postavam lá as provas, você fazia, e daí os coaches das academias validavam você. E daí eles postavam o score pra unidade matriz, e a unidade matriz fazia um leaderboard. Aí, do leaderboard lá, os top 20 times, se eu não me engano, não lembro quantos era exato, o top 20 times passava pra final, que era na unidade da Repulse Matriz. E daí eu lembro que também foi igual o David. Eu fiz categoria iniciante ainda, eu lembro que eu treinei fiz com o Japa, então se o Japa estiver escutando isso aí,
Lembro de você. Fiz com ele, e daí eu lembro que, assim, tipo, na época eu não sabia muito. Então eu fui com ele era bem mais, tipo, mais velho que eu, ele era bem mais experiente, já treinava um tempo. Então, assim, foi tudo primeira vez. Eu lembro que, tipo, não tinha noção de estratégia ainda, não tinha noção de nada. Basicamente, entrei com a cara a tapa ali, e daí ali sim comecei, assim, daí, tipo, o legal da competição, que o David tava falando sobre o CrossFit em si, é que você olha a sua evolução, né? E daí, poxa, na competição você vai lá e faz teu primeiro movimento, que você faz um movimento que você nunca fez. Fui lá e consegui fazer um pull-up, passar o queixo da barra. Poxa, já é uma evolução. Vou tentar o peito na barra, depois vou tentar passar pra cima da barra. E você não precisa de uma competição, às vezes, contra os outros, e sim uma competição contra você mesmo. Porque daí você fala, caraca, nessa competição eu fiz isso, mas na outra eu quero fazer mais que isso. Ou na outra eu quero levantar mais carga que isso. Fazer um movimento mais complexo, tipo, sempre tem um desafio pessoal, assim, sabe? Isso é bem legal. E você começou novo. Comecei Quanto novo. é a primeira competição tua com 13 anos? 13 anos. Hoje tá com 16. 16. Como é dividida essas categorias? É dividido por idades, né? Uhum. Vamos pensar a nível mundial, que a gente, tipo, tem um parâmetro maior. O Open, que é o Mundial, o CrossFit Games, ele é dividido em duas categorias dentro do Teens, que é 14 e 15 anos. Então, quem tem de 14 e 15 compete na categoria Teens 1, vamos pensar assim. E daí, se você tem entre 16 e 17, você compete na categoria Teens 2. Você fez 18, você entra no Elite, que daí é o adulto, vai competir contra o David, vai competir contra a galera aí. E depois que você passa dos 35, você pode escolher se você quer ir pro Masters, se você quer continuar no Elite. E normalmente o nosso, por não ter muito público, não ter muito público em relação ao adulto, que é a base, assim, a referência. Tudo pensando no mundo. Tipo, o David se classifica nas competições em relação à América Latina. O meu não tem isso, porque se for ver a América Latina, vai ter, sei lá, 5 mil atletas. É pouco em relação ao mundo. Então é tudo em relação ao mundo, vai lá, vai pegar o top, sei lá, 10% do mundo e vai passar pra competição X ou Y. E você, como foi a tua primeira competição? A minha primeira, Lembra ainda? lembro sim. A minha primeira foi o seguinte, a gente trabalhava num box, né, que tava iniciando, e logo quando anunciaram uma competição que chamava CWB Open, que era um aberto da cidade de Curitiba, né, ainda era uma competição pequena e tal, e a gente fez um time com 2 alunas nossas do box, meio que pra incentivar elas mesmo, assim, né, mas na época eu já dava aula, já era professor, tinha mais ou menos uns 8 meses, assim, de treino, e já dava aula. E aí fomos eu e o meu amigo Alan, que também era professor, junto com essas 2 meninas. E aí a gente teve que ir na categoria iniciante por causa delas, pra puxar elas, né? Então era tudo movimento fácil de fazer, leve, com a barra vazia. E eu lembro que a gente ficou travado em uma das provas, porque tinha que fazer um exercício de paralela, assim, tipo um tríceps banco. Uhum. E as meninas não conseguiam fazer uma série de 8, por exemplo. Assim, fizeram 1, 2, 3 e parou. E aí, quando acabou a competição, a gente sempre teve a competitividade na veia, né? O Alan me chamou no canto assim e falou, cara, massa, né? A gente conseguiu estimular as meninas e tal, tanto que elas chegaram no limite. Não conseguiram fazer um exercício que no boxe elas fazem direto. Só que é o seguinte, eu nunca mais quero passar por essa situação de não conseguir evoluir e ir pra frente porque eu dependi de alguém. Então, vamos começar a treinar, vamos competir. E quando um precisar depender do outro, vai ser eu e você. Pra quem conhece o Alan, convive com ele, sabe que ele é bem maluco, assim. Então, ele não tem... Mesmo que ele não saiba aquele movimento, na raça, ele dá um jeito de sair. Vai dar um jeito. E é a minha dupla desde o começo. Inclusive, ele é do MMA também. Por isso que é meio pirado, assim. Nada contra, viu? Nada contra. Mas é tipo, o cara não tem medo de tomar uma porrada na cara, vai ter medo de fazer um pull-up, um bar muscle-up. Não tem medo. O cara vai, mete a cara e vai. Mas eu via pelo meu primo. Meu primo também já competiu algum do CrossFit, tudo. Eu via ele louco. Ele não aguentava, às vezes não sabia fazer o movimento, ia lá, fazia... Tudo errado, mas fazia. Então. Precisa ter essa loucura, né? Então, hoje a gente fez um treino no box que o nome dele é Daiane, que é Deadlift e HSPO. O Deadlift é o levantamento terra, né? Um dos movimentos mais completos do mundo e todo mundo conhece. E o HSPO é uma flexão de ponta cabeça. Dessa sigla HSPO é Handstand Push-Up. Então, fazer uma flexão de ponta cabeça. E aí eu tava falando para os alunos que a maioria dos alunos demora para conquistar esse movimento porque tem medo. Né? E alguns alunos se machucam tentando fazer esse movimento porque não tem medo. Então eu falei pra eles, galera, o grande lance de você viver mais e viver com qualidade é ter um equilíbrio. Você não pode ter medo a ponto de nem tentar,
Mas também não pode ter nada de medo a ponto de se machucar. Você sabe que não tá preparado para tentar o movimento. Ah, mas eu não tenho medo. Vai lá e entra e se machuca. Então, o lance é você ter esse equilíbrio em qualquer coisa que você vai fazer. É a primeira vez que você vai tentar uma certa carga, você tem que ter coragem para tirar ela do chão e botar ela para cima da cabeça. Só que você tem que ter uma noção que se você não tá preparado, você vai se machucar. Então esse equilíbrio entre o medo e a coragem é fundamental. E eu passei para eles que isso não é só no esporte, né? Isso é pra vida. Que o João tava falando de competitividade. Cara, competitividade é pra vida. Se você não é uma pessoa competitiva, você vai perder sua namorada, você vai perder seu emprego, você vai perder seu carro, você vai perder teu filho. Você tem que ser competitivo. Só que essa competitividade é com você. É com você. E isso é pra vida, né? Você tem que ser competitivo, né? Dentro de um equilíbrio, de novo, né? Aquela pessoa que é tão competitiva que se perder, larga tudo, abandona tudo, ou sai na porrada. Sim. Não, você já passou do nível. Então é isso, é ter um equilíbrio entre medo e coragem e saber o limite certo da competitividade. E direcionar ela para que seja competitividade com você. Porque toda vez que você foca demais no outro, você esquece de você. E no cross é você contra você. Né? Se esforço suficiente para deixar o outro em segundo, legal, você vai ser campeão. Se não, vamos treinar mais. Mas essa competitividade é bem pessoal mesmo. E como que funciona a competição em dupla, grupo, sozinho? Como que é? Cara, hoje em dia tem muitas vertentes, muitas. Sempre teve as mais padrões, né? Porque eles são baseados nesse Mundial. Então lá no Mundial a base é o individual, aí dividido por categorias de idade. E a outra base mais forte são os times de 2 homens e 2 mulheres. Como o Brasil, ele é o segundo país do mundo que mais pratica o CrossFit. Ele só fica atrás do país original, que é os Estados Unidos. Então, o Brasil é o segundo do mundo. Vários organizadores de evento. Teve um monte de cara que eu conhecia que organizava evento de futebol ou de bodybuilder que mudou. E agora tá organizando evento de CrossFit. Porque dá muito dinheiro. O cara só pensa nisso, na verdade, né? Então ele acha que, nossa, eu vou ficar rico e tal. Inclusive, são os donos dos piores eventos que eu já fui. Porque o cara só pensa em dinheiro. Dá muito dinheiro, chama muita gente, mas não tem material, não tem estrutura. Eu fui em um que não tinha nem água para o atleta tomar depois. Então, enfim, como dá bastante dinheiro, o que o cara faz? Quanto mais categoria eu abrir, mais eu abro um leque de inscrições. Então o cara inventa a categoria, trio misto, 2 caras e uma mulher. E acaba ficando confuso. E aí vai indo, e aí abre o leque para um monte de coisa. Sai do padrão às vezes, mas para muitas coisas funciona legal. Por exemplo, se você faz uma categoria lá de homens e mulheres iniciantes, se todo mundo tiver realmente equilibrado nessa condição de iniciante, é legal de assistir. Porque você vai ver uma competição homogênea, todo mundo realmente está no mesmo nível e a galera se ajudando. O ruim é que quanto mais categoria você abre, mais você dá a chance daquele cara que já está mais avançado querer descer uma categoria para ganhar essa categoria. Entendeu? Ou para ganhar uma grana, ou para ganhar... Eles sorteiam várias coisas, né? Suplemento, 1 ano de academia grátis, enfim. E isso tá em todo lugar também, né? A gente sabe que você consegue exigir muita coisa de muita gente, menos noção, né? Noção você tem que ter. Quando meu primo competiu, acho que eu fui assistir ele ali no Barigui, na Positivo. Daí ele ficou em deve ter sido uma Braves, né? League, talvez, acho. Ele falou no Positivo? Não, na na Positiva. Não, na... Dentro do Expo Fit lá. Isso. Então é essa League. Eu acho que é a maior competição que tem dentro do estado. Assim. Hoje é a maior. Então, ele foi na primeira categoria lá, mais iniciante, né? Daí falou, porra, fiquei em 4º, em 5º, porque os outros desceram pra ganhar. Pra ganhar, sempre tem, E foi o que o David tava falando. E às vezes eu acho que não é nem tanto por ganhar premiação em dinheiro, ou pra ganhar a premiação do kit X ou Y. É mais pra alisar o ego mesmo, né? Tipo, a pessoa tem o ego ali, ela prefere falar que é campeão na categoria iniciante do que falar que ela batalhou e mesmo assim não conseguiu na categoria avançada, sabe? Porque, tipo, que é aquela coisa fácil. Eu acho que, tipo, o mundo que a gente vive hoje, todo mundo quer o fácil. Ninguém quer batalhar, ninguém quer ter disciplina, quer ter, tipo, abdicar de certas coisas pra conseguir, sei lá, pra chegar realmente ao objetivo, entendeu? Óbvio, eu tenho certeza que essa pessoa ficaria muito mais feliz se ela fosse campeã no avançado do que se ela fosse sendo campeã no iniciante. A diferença é que pra ela ser campeã no avançado, ela vai precisar perder no avançado primeiro. Eu não conheço ninguém, pelo menos que faça CrossFit, seja campeão ou seja reconhecido, que foi campeão de primeira. Foi campeão da categoria mais desafiadora de primeira, entendeu? A pessoa... Tipo, em todos os esportes, assim, precisa primeiro levar aquela pancada, levar aquela porrada ali, pra depois dar a volta por cima e falar, caraca, eu sei como eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso melhorar, eu sei o que tá bom, mas eu sei o caminho que eu preciso tomar pra chegar lá. E isso é bem clichê, né? Mas
Esses dias alguém me perguntou, você sabe quantas competições você já ganhou? Daí eu comecei a falar algumas que eu me lembrava, mas realmente eu não me lembro de quantas eu já ganhei. Aí, só que eu me lembro de todas que eu perdi. E foram muito mais, muito mais. E eu lembro exatamente da sensação ruim, teve uma que a gente foi em Toledo. Tem uma cervejaria em Toledo. E aí a gente foi e ficou hospedado na casa do dono dessa cervejaria. E o cara ofereceu uma janta pra gente à noite. Costela. Bom, uma janta pesada, né? Beleza. E a gente ia competir no outro dia. Não, vamos lá e tal. Beleza, a gente foi. Cara, comeu essa comida pesada. O cara tava oferecendo, a gente comeu. Dormiu tarde. Tomou uns 2, 3 copos de cerveja porque era de graça. E no outro dia a gente foi competir e nós perdemos a prova. Foi horrível, cara, a sensação. Daí no outro dia eu sentei no caminhão, a gente tinha ido de caminhão. Eu falei, cara, não tem como eu querer ser diferente se eu faço o que todo mundo faz. Não dá. Então assim, eu nunca mais vou fazer isso. Se eu sair da minha casa pra competir, eu saí pra competir. Ah, mas o cara te ofereceu uma janta. Agradeça, vá e não coma. Sim. Como que você tem que comer pra treinar. Eu nunca comi costela pra caramba 10 horas da noite. Ainda mais num dia que você vai competir no outro dia de manhã. Então são esses detalhezinhos, assim. Eu já contei, mas... Eu, antes de lutar, eu bebia. Tomava um copo de chopp pra baixar a adrenalina, não ficar nervoso. Até que um dia eu tava um dia anterior, tinha uma apresentação lá e tal. Tinha um monte de criança. Daí uma criança, nossa, eu assisti você lutar, baby, não sei o que, me dá um abraço. E eu sempre tava com um copo de cerveja na mão. E aquele dia eu não tava. Mudou minha cabeça. Pô, eu sou exemplo pra essa criançada. Isso é outra coisa legal. Parei de beber. Hoje eu bebo, se eu for na casa de alguém, embalado, não vou embalado. Se eu tô na praia, eu já evito beber. E se eu bebo, é um copo de cerveja, olha lá. Daí eu já, não é pra mim. Então isso acaba mudando a nossa cabeça. Com certeza. Eu penso muito nisso também, até em relação aos meus alunos, assim, quando a gente sai, às vezes cara, não vou beber. Não é que eu gosto... Exemplo. Sim, eu gosto também de tomar uma cerveja gelada, um chopp e tal. Mas se eu tiver em fase de preparação, ou tipo, eu acabei de sair de uma competição, o meu corpo tá todo destruído. Aí, eu vou beber, eu mereço. Cara, não, você não merece estragar mais seu corpo. Espera um pouco, né? Hidrata, toma uma água e tal. Outro dia você toma uma na tua casa, de boa e tal. Então, querendo ou não, são responsabilidades que a gente acaba assumindo, né? E que, sinceramente, pra mim hoje não é esforço nenhum, assim. Eu já cansei às vezes... Nossa, faz, sei lá, 6 meses que eu não bebo uma cerveja. E pra mim, passa. A bebida comigo não acontece, né? Que bom, né, João? Que bom. Você fala, eu também não bebo. Mas essa questão da disciplina, assim... Eu vejo muito pela minha escola, né? Tô na escola, quem não sabe, tô no 2º ano, gente. Eu não tô, tipo, generalizando todos os meus amigos. Não vai, né? Por isso que eu vou ser mais ou menos amigo de ninguém. Mas eu percebo pela falta de disciplina, vai pra escola, vão oferecer pra você, sei lá, um salgadinho, vão oferecer. Óbvio, eu gosto de salgadinho, eu gosto de, sei lá, doce, eu gosto de bala, eu gosto de chicletes, eu gosto de tudo. A diferença é que, poxa, eu vou querer... eu tenho que moldar minha cabeça pra não querer aquele sensação do momento, porque vai estragar meu objetivo. Então, eu acho que... E bem que você falou, chega um momento que você vira referência. A gente ainda não é, tipo... Nossa, a gente não chega a ser pessoas, tipo, reconhecidas no mundo inteiro. Mas eu acho que, independentemente se você tem... você tendo alguns seguidores, tendo pessoas que acompanham o seu trabalho, você acaba sendo referência pra elas. Então, se você é uma referência ruim, essas pessoas vão achar que elas vão poder chegar, que elas vão poder... que pra elas serem, é só ser igual você. Então, poxa, se eu vou lá, se todo dia eu como besteira, se eu vou dormir tarde, se eu não cuido da minha alimentação, se eu não cuido do meu descanso, se eu não cuido do meu treino direito, faço treino tudo pela metade... Eu tô passando essa referência pra você. E às vezes, eu nem sei que você tem eu como referência. Às vezes você, tipo, admira um cara, mas não quer dizer que aquele cara sabe que você admira ele. Mas, poxa, eu vou lá e olho que, caraca, o David tá bebendo. Pô, o David tá isso. Mas ele tá competindo, então, pô, pra eu competir eu tenho que fazer igual. Mas querendo não é isso, entendeu? Então, a gente é referência. Querendo ou não, se é pra muitos, se é pra poucas pessoas, é referência. E, tipo, vai de você. Você quer ser uma referência ruim? Ninguém quer ser uma referência ruim. Todo mundo quer ser uma referência de, caraca, aquele cara é isso, aquele cara... Olha o esforço que aquele cara teve, olha o tanto de coisa que ele abdicou.
pra chegar. Óbvio, no momento da abdicação você é chato. É ruim você ser aquele amigo que fala, poxa, eu não quero sair, poxa, eu não quero comer besteira, eu não quero fazer isso. Meus amigos me convidam às vezes, pô, vamos pra vamos comer num restaurante. Cara, eu queria ir com vocês, mas assim, ao mesmo tempo, eu quero mais, eu quero ser campeão. Tipo, antes de eu querer sair com vocês, eu quero ganhar a competição. Antes de querer sair com vocês, eu quero evoluir como atleta. E é isso que eu acho que a cabeça do atleta muda. Eu abri uma caixinha de pergunta ontem no meu Instagram e teve um cara que chegou me falando sobre isso. Poxa, eu tô com muita dor no corpo, como é que os atletas fazem? Eu falei, cara, tá com dor? Treina. Tá sem dor? Treina. A diferença de uma pessoa normal pra um atleta, vamos pensar assim, uma pessoa que tem... Eu acho que é muito mais a cabeça do que propriamente como a pessoa treina. O atleta, ele não vai lá, ele não escolhe se, poxa, hoje eu tô com dor no meu peito, não vou fazer nada, não vou fazer um supino. Cara, tá com dor, vai ter que treinar. É chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Depois, você vai com certeza agradecer por o que você fez. O treino não foi bom, mas você treinou. O treino, não fiz as cargas que eu pretendia, não fiz o tempo que eu pretendia. Mas, cara, você treinou, você foi lá, você deu teu melhor naquele dia. E eu tenho certeza que daqui um mês, ou às vezes você nem vai perceber aquele treino em si. Mas com certeza aquele treino fez uma diferença gigante na sua performance. E além da sua performance, é a tua cabeça. Porque você vai chegar na competição e vai falar, caraca, eu já passei por tanta coisa e agora eu tenho certeza que eu consigo fazer isso. E você sabe a lesão, se tá doendo, é lesão ou é um migué, uma dor de migué. E a galera, às vezes, tô com dorzinha, não vou treinar. Não treine. Você vai saber quando tá doendo pra você não treinar. Mas a maioria, 80%, 90% é dor de migué. Sim, tem que saber. E você, como que é a tua dieta? Consegue fazer certinho? Porque você tá numa idade de querer comer muita porcaria, às vezes, tal. Como que é aí tua alimentação? Eu faço acompanhamento com nutricionista, a Tainá. Ela é lá do boxe também. Então, e ela é especialista no esporte. Uhum. Então, como é que funciona? A gente vai lá, faz uma consulta, ela me pesa, faz umas medições. E ela faz um plano alimentar. Só que assim... Não é aquele... Como a gente não tá muito preocupado com a estética e sim com a performance, eu não preciso que meu corpo seja hiperdefinido. Eu preciso que meu corpo entre na arena e performe. Então, ela consegue moldar a minha dieta em relação às coisas que eu gosto e às coisas que eu preciso. Então, como eu posso dar exemplo? Na minha dieta tem doce de leite. Eu sou fascinado por doce de leite. Na minha também. E, assim, se você for falar isso pra um fisiculturista, não dá. Mas... eu preciso... ela fala assim, não adianta nada eu querer colocar pra você uma dieta, tipo, hiper regrada, só com coisas que você não gosta, que eu sei que vai ter um dia que tua cabeça não vai estar tão boa e você vai sair da dieta. Mas assim, o que eu tento fazer? Minha mãe sempre é a pessoa com que faz minhas comidas e tudo mais, mas não quer dizer que eles têm que seguir dieta também. Então... eu sempre tento manter por marmita. Tipo, querendo ou não, a marmita é a salvação da pessoa que quer manter dieta. Porque volta e meia, meus pais pedem pizza em casa, meus pais pedem, sei lá, vão comer uma besteira, vão comer um hambúrguer. E eu falo, não, hoje eu quero ficar na dieta, eu não quero sair da minha dieta. Eu não tenho a... tipo, eu ainda não tô preparado pra isso, vamos pensar assim. Eu não mereço isso. Então, assim, a marmita é a melhor coisa possível. Óbvio que daí o que eu tento fazer é comer em horários um pouco diferentes. Às vezes, poxa, eu sento pra comer um pouco antes, querendo ou não... vou dar exemplo aqui, eu tô comendo uma marmita e você tá com uma pizza do meu lado. Muito mais difícil do que, poxa, eu comer primeiro a marmita e depois você comer sua pizza. Então, eu tento manter mais assim. Mas de resto, eu acho que é mais natural, assim. Eu nunca fui muito de comer, tipo, besteira exageradamente. Sempre comi comida de verdade. Minha família sempre teve, tipo, esse costume de almoçar, de jantar direito. Então, foi só algumas alimentações, tipo, que entraram a mais. Eu nunca tive muito costume de tomar café da manhã, agora eu tomo, né? Mas é isso, tipo, e eu acho que tudo vira costume. Eu acho que se você entra, tipo, vira aquela chavinha da rotina, entra na sua rotina, vira algo normal, assim. Vira um hábito, né? A lei do hábito. Tipo assim, eu levo pra escola eu não gosto muito de levar comida. Sim. Então eu levo ele pra escola lá, cara, rapidinho ele tomou e vira algo normal, assim, sabe? Tipo, hoje em dia eu não me vejo mais, caraca, eu poderia comer um salgado, mas não, tipo, virou algo normal, assim. E hoje tem os alimentos que você consegue comer bem, sim, né? Tem coxinha de frango ali, que a massa é de frango, tudo. Então isso é mais tranquilo. Hoje dá pra fazer uma dieta.
eu sempre tive dificuldade, mas quando eu fiz dieta, minha performance elevou Melhorou, demais. com certeza. Mas o meu problema é que eu tenho muita compulsão, então é complicado. E daí uma coisa que eu sempre, tipo, eu percebia que acontece. Tem um dia de rush. Aí o dia de rush eu não vou pra academia e fico em casa. Aí naquele dia que eu ficava em casa, era sempre o dia que eu comia uma bolacha, que eu comia isso, comia aquilo. Não que seja errado, porque eu acho que assim, você também não pode privar teu corpo de tudo. Uma hora ou outra não tem problema pro atleta de CrossFit, vamos pensar assim. Uhum. Mas eu percebia que isso tava começando a virar muito repetitivo. O que eu comecei cara, garrafa d'água. Gente, isso aqui é salvação. Porque em muito momento você acha que você tá com fome e é só a tua cabeça querendo estar mastigando algo, querendo estar com algo na boca. Então, eu acabei de almoçar, mas já quero comer. Não é fome. Então, eu ficava em casa, tava lá jogando videogame, tava estudando, tava fazendo algo, garrafa d'água. Porque daí eu começava uma garrafa d'água, 2 garrafas d'água. Ajudava minha hidratação, que há um tempo atrás não era muito boa, e fazia com que eu mascarasse um pouco essa coisa, tipo, tô com fome. Sim. E você falou ali a gente não foca na estética, né? Estética é consequência do treino, totalmente. Né? Então isso também tem muito. Você também é coach. Sim. Como que é dividir esse ser coach, ser atleta? Como que funciona? Pesa um pouco, né? A gente tem bastante responsabilidade, mais ainda porque além de ter as pessoas que seguem a gente pela questão do atleta, tem bastante gente que aprende e muda de vida, né? Pelo dia a dia, por tudo que a gente ensina e passa. Uma das coisas que eu sempre passo para os meus alunos, inclusive hoje até saiu um vídeo legal de eu explicando o porquê do nome dos treinos ser nome de mulher, que é um negócio que eu aprendi há um tempo atrás. Mas quase tudo que eu vou falar para eles em relação ao treino, eu tento fazer uma ponte para a vida também. Então isso muda a vida de algumas pessoas. De repente você faz o dia de alguém que estava bem ruim ficar melhor, ou ao contrário. Faz o dia de alguém que estava legal ficar horrível, dependendo do jeito que você trata a pessoa, ou deixa de estimular, deixa de corrigir. Então é bastante responsabilidade. Em relação às horas, né, de trabalho, de treino, pesa bastante também. Nos últimos 2 anos, graças a Deus, eu consegui focar um pouquinho mais nessa parte de atleta. Então eu consegui diminuir um pouco o número de aulas que eu dou no dia. Mas há 2 anos atrás eu ainda estava morando em Ponta Grossa, os 2 últimos anos eu morei lá, e eu dava aí uma média de 6 aulas por dia. Então o nosso tipo de trabalho, de hora-aula, desgasta, né? Então a gente fica em pé 6 horas, fazendo movimento, corrigindo, demonstrando, falando bastante. Toda hora tem que estar atento para corrigir todos os alunos. Então é diferente de você ficar 6 horas sentado. Tal. É muito diferente, gasta bastante. E fora essas 6 horas, o meu treino dá mais ou menos 3 horas e meia por dia. Então eu tinha que fazer em 2 sessões, né? Ah, tá. Então eu dava as aulas da manhã, treinava 1 hora e pouco, dava as aulas da noite, treinava de novo. Ou dava as aulas da manhã e treinava, almoçava, treinava de novo e dava as aulas da noite. Então se for olhar, eu ficava lá 9, 10, 11 horas no box o dia inteiro. Então é realmente porque a gente ama mesmo, gosta. Eu costumo falar que eu ainda sou um pseudo-atleta, né? Um atleta amador. Porque o atleta mesmo, né? Se você procurar no dicionário a referência da palavra, o significado da palavra atleta, é o cara que vive do esporte, né? Daquilo. Então ele recebe e vive daquilo. Então eu ainda não tô nesse nível. Claro que eu tenho, graças a Deus, hoje alguns apoios e patrocínios que acreditam na minha trajetória e no que eu tenho para oferecer, mas ainda se você colocar na ponta do lápis, a minha maior renda ainda é das aulas que eu dou. Mas graças a Deus eu consegui diminuir um pouco. Então hoje ali trabalhando na Hypulse, e até agradecer, né, a Tássia e o pessoal da Hypulse, porque foram eles que me deram essa estrutura. Então eu consigo dar menos aula. O raio tá aqui. Eu consigo dar menos aula e aí ter tempo para treinar mais e treinar com qualidade, porque isso também faz muita diferença. Não interessa se eu treino 5 horas, se eu treino 5 horas igual o nariz, não vai fazer diferença nenhuma. Pouco. Exato, eu preciso treinar com qualidade. Tem que estar bem, tem que estar descansado, tem que estar alimentado. A Hypulse tem cozinha, tem café, tem loja de roupa, tem fisioterapia, tem tudo que eu quiser, tem lá. Então, sua vida pode se definir lá. Lá, é a estrutura, né? Essa estrutura faz muita diferença. Sim, assim, eu acho que da mesma forma que que o David falou, você tem que gostar primeiro. Eu acho que nada acontece se você não gosta daquilo. Você nunca vai ser o melhor profissional na sua área se você não gosta da área que você faz. Então, assim,
A gente tem que gostar primeiro. E só um parênteses, João. Eu não dou aula só porque é isso que paga minhas contas. É justamente porque eu amo dar aula e mudar a vida das pessoas e ensinar. E só que eu amo mais ainda treinar, competir. Então isso me estimula muito. Se alguém falasse pra mim hoje, então eu vou te pagar um salário de tanto pra você não precisar mais dar aula, eu ia dizer, tá, eu aceito, mas eu quero dar aula. Nem que eu dê uma aula por dia, 2. Mas eu quero estar no meio da galera, eu quero estar ensinando iniciante. Gosto muito de dar aula pra pessoas mais velhas. E isso é fundamental na minha vida. Dar aula é fundamental. É muito gratificante dar aula para os idosos, principalmente, e para criança. Porque eu tenho um projeto social, eu vejo que que legal. Outro nível. Eu vim disso, né? No futebol eu trabalhava com crianças. Eu cuidava da categoria mamadeira, que são os alunos de 4 a 6 anos. Que é aquela turma que a chuteira não pode nem ter cadarço. Senão você fica a hora inteira amarrando o tênis da criança. Você tem que pedir pro pai, compra uma chuteira de velcro, que daí eu não preciso ficar amarrando o tênis. E, cara, é incrível. Eles mudam, melhoram na escola, melhora a educação, e é um negócio que eu sempre falo para professor. A maioria dos meus amigos que estão fazendo ou que estão se formando na educação física sempre reclamam da fase do estágio, né? Que é a hora que você tem que trabalhar em lugares que você não quer muito, mas aquilo vai te dar uma vivência que você não vai ter em lugar nenhum. E eu sempre falo pra eles, se você puder escolher, escolha trabalhar com criança. Porque se você consegue, por exemplo, controlar, no meu caso lá no futebol, 40 crianças que não te conhecem, com uma bola de futebol, cara, você vai conseguir dominar qualquer público. Qualquer público. Se você prende atenção e tem o respeito de 40 crianças, você vai dar aula pra turma de CrossFit de 20, 30 pessoas. E é um negócio que é uma lei, assim. Isso me ensinou muito. Dar aula pra criança é muito diferente. E o CrossFit ali, qual idade dá pra começar? Todas, exatamente. Eu também já dei aula de cross pra criança, né? A própria CrossFit mesmo tem um curso, agora não sei se tem mais, mas eles tinham um curso que é o CrossFit Kids, que é essa iniciação esportiva. Mas é como qualquer outro esporte, né? Você consegue ensinar natação pra uma criança? Sim, pra recém-nascidos. Só que tem um jeito. Né? Tem profissionais específicos para isso, tem uma metodologia e uma maneira de se guiar. Você consegue ensinar futebol para criança? Sim. A criança aprendeu a andar e aprendeu a correr, você consegue ensinar futebol para ela. Você consegue ensinar luta para uma criança de 4 anos? Sim. É só você botar na cabeça dela que aquilo vai ser importante para ela se defender e tal, ela vai aprender. O CrossFit é a mesma coisa. Só depende do professor. Só depende do professor, né? Do potencial que ele tem, do nível de conhecimento, para ele entender que o que o esporte é importante para a criança numa relação física, né? Coordenação motora, independência, para a criança poder fazer as coisas em casa sozinho, né? Até mais para frente, para a criança poder brincar numa boa, se cair no chão, sabe levantar, sabe se proteger numa queda. Então tudo isso é muito importante, estimular isso. Fora as outras questões pessoais, aprender a ganhar, aprender a perder. No CrossFit, como a gente tem muitas valências misturadas, ninguém é muito bom em tudo. Então vai ter um dia que vai ter bastante corrida, daí vai ter um menininho que é muito bom de corrida e ele vai deixar os outros muito para trás. Só que vai ter um dia que vai ter que levantar peso. E daí aquele menininho que talvez ali tá mais gordinho, é mais devagar, cara, peso levanta peso, ele vai levantar peso. Muito mais do que aquele rapidinho. Não que isso seja a regra, tá? Não quer dizer que os magrelos sabem correr e que os gordinhos sabem levantar peso. Não, exato. Mas desde pequenininho eles conseguem ver esse equilíbrio, né? Tipo, eu não sou bom em tudo e que legal, porque eu posso tentar melhorar e chegar perto desse meu amiguinho. Mas também quando ele estiver por baixo, eu não posso tirar sarro, eu não posso deixar ele. Eu tenho que tentar incentivar para que ele também melhore nesse aspecto. E porque eu também vou ser... E ele pode ser minha dupla, então isso é legal. Às vezes eu também vou ser quem tá por baixo, entendeu? Eu acho que é muito disso. O CrossFit, querendo ou não, foi o que a gente falou. Primeiro é uma competição contra você mesmo. Só que pra ter a competição contra você mesmo, você precisa da referência, vamos pensar assim. Então, poxa, eu vejo aquele cara, eu sei que é possível. Depois que você entra no CrossFit, acho que todos os esportes são assim, mas que você entra no esporte, você vê que eu me tornar o cara é possível. E a parte boa do cross, como o David falou, que é de você não ser bom em tudo, o tempo inteiro tem o que você trabalhar. Não que você não trabalhe o que você é bom, mas o tempo inteiro tem uma valência que você não é tão bom. O tempo inteiro é desafio. E como a CrossFit, a todo momento, principalmente nesses últimos anos, vem colocando novos movimentos, eles adicionam um novo skill de andar de ponta cabeça, um novo skill de corda. Não tem ninguém que é bom, porque acabou de sair. Então, assim, se o cara X não sabia fazer, aprendeu e ficou bom, cara, eu posso aprender também. E ficar bom. A regra de que tudo é treinável, né? E antes vale você, que eu estava falando daí, trazendo pro lado da competição.
Pro cara que quer competir, antes vale o cara ser equilibrado em tudo do que o cara ser muito bom em uma coisa e ser muito ruim na outra. Porque a competição de CrossFit, pra quem não entende, não sabe como é que funciona, competições normalmente, dentro do Brasil, são competições de 2 dias. Então é sábado e domingo, normalmente, a competição. Ali você vai fazer, sei lá, 5 provas, acho que é a média. 3 provas no sábado, 2 provas no domingo. Dentro dessas 5 provas, você provavelmente vai testar todas as suas valências. Você vai levantar peso, você vai se pendurar na barra, você vai andar de ponta cabeça, você vai... óbvio, com as adaptações de cada categoria, mas você vai fazer tudo. Então, assim, antes vale eu ficar em terceiro em todas as provas do que você ficar em primeiro e ficar em último. Porque você vai ganhar 100 pontos na que você ficar em primeiro, mas você vai ganhar 0 na que você ficar em último. E eu vou estar todo o tempo ali, 90, 90, 90, 90. E ali, acho que há 2 anos atrás, o Justin Medeiros, que foi campeão do CrossFit Games, que é o Mundial, ele não ganhou nenhuma prova do Mundial. E o Mundial não são 2 dias. O Mundial, se não me engano, são 4 ou 5 dias. São 12 provas. Ele não ganhou nenhuma prova. E foi campeão. Equilibrado. Segundo, terceiro. Tudo ali, entendeu? Que massa. E vocês já vão sabendo o que vocês vão fazer? Como que funciona isso? Depende. Geralmente sim. Geralmente depende do número de provas também, né? Mas vamos dar o exemplo aí do TCB, que é o Torneio do Brasil, Torneio CrossFit Brasil. E acho que até o CF Liga esse ano também vai ter uma prova surpresa. Então eles soltam algumas provas antes. Eles anunciam, nós teremos 10 provas. Aí eles soltam a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e não soltam a 7, a 8. Mas você sabe que vai ter 8 provas. E aí essas provas são surpresas. São ditas na hora lá. Normalmente tem um briefing. Os campeonatos que são grandes, assim, eles têm um briefing. Como é que funciona o briefing? Ou é no dia antes de começar a competição, ou é um dia antes... tal horário aqui na arena, todos os atletas. Os atletas vão lá e eles explicam tudo. Além deles explicarem como vai funcionar as provas que eles já postaram. Então, assim, o TCB aconteceu isso. O TCB aconteceu, o último foi feriado de 7 de setembro do ano passado. A gente foi lá, teve o briefing, e no briefing a gente sabia algumas provas já. Eles explicaram pra gente como ia funcionar em relação a como ia estar posicionados os materiais dentro da arena, como a gente deveria fazer padrão de movimento e tudo mais. Os detalhes de flow da prova, né? Mas tinha prova que ninguém sabia. E foi descoberto na hora. Então, assim, eu particularmente, eu gosto disso. Eu também. Porque testa o atleta na hora, assim. Não dá tempo do atleta testar a prova, não dá tempo dele mudar a estratégia 1001 vezes. O bom atleta é o que se adapta rápido também, né? É o cara que fala, caraca, eu sei que eu sou capaz de fazer tantos movimentos, eu vou quebrar aqui, a minha transição desse movimento pra aquele vai ser um pouco mais rápida, aqui eu vou precisar descansar um pouco mais. Então, assim, eu gosto. Eu competi em Miami há 2 anos, 1 ano atrás. E no começo do ano passado, eu competi em Miami. Um campeonato mundial, não o principal, mas assim, o segundo campeonato principal da CrossFit. E lá também. Algumas provas saíram antes e algumas provas saíram na hora. Só que as provas na hora lá, tipo assim, na hora mesmo. Não foi no briefing. Sei lá. Não 1 hora antes, 2 horas antes. Vamos dar exemplo. Amanhã de manhã você vai competir. Hoje, só 6 horas que é a prova. Então, papum, tipo, você olhou ali, caraca, é isso que eu tenho que fazer, já tô indo dormir porque amanhã eu vou acordar pra fazer isso, entendeu? E isso testa, foi o que o David falou, a capacidade de adaptação do atleta. Eu acho que o atleta de CrossFit tem que ser muito flexível. Eu falo muito isso com a minha psicóloga. Minha psicóloga, a gente fala sobre padrões inflexíveis. O atleta de CrossFit, ele tem que ser inflexível na questão disciplina, ele tem que ser alguém que tenha a rotina dele de, tipo, dormir esse tal horário, vou comer, vou descansar, vou treinar. Mas ele tem que ser flexível no quesito assim. Nem tudo é como a gente imagina ser e como a gente quer que seja. Então, às vezes, eu tô programando que minha prova aconteça de tal forma. Mas a chegar lá, putz, caiu minha garrafinha d'água, eu perdi tempo ali, eu, sei lá, tropecei, não sei. Peguei um trânsito. Tem coisas que você não controla. Você tem que saber ser flexível para aquilo. Para aquilo não afetar a sua cabeça, então não pode afetar seu mental. Não pode ser, tipo, uma interrupção mínima, pensando no quesito total ali, né? Aquele, sei lá, aquela pontada que você levou não pode ser motivo de acabar com tudo. Mas ao mesmo tempo, você tem que conseguir ressignificar aquilo. Poxa, aconteceu isso, eu não vou apagar isso porque isso aconteceu, mas eu vou saber. Árbitro, exato. Né? Tem muitas vezes o erro não é nem seu, o erro é do árbitro. O árbitro não contou direito, o árbitro deu um no-rap, uma repetição inválida no movimento que era pra ser. Mas, cara, não pode ser aquilo que pode acabar com a tua prova. Então você tem que se flexibilizar ali, mudar às vezes a estratégia, porque assim, eu acho que a estratégia ela é válida até tal ponto que você tem controle. Chegou um momento que você não tem controle, vai do atleta que sabe se
adaptar. O atleta que sabe, que conhece seu próprio corpo. Eu acho que isso é algo muito importante do atleta de CrossFit bom, é o atleta que conhece o corpo. Porque ele sabe que na estratégia ele tem que fazer 10 repetições, mas, poxa, ele acabou de vir de uma série de movimentos que cansou ele, e se ele fizer 10, ele não vai conseguir continuar a prova. Então, pô, vou quebrar no 7, vou quebrar no 6 ali, respira, faz de volta, mas continua ativo na prova. Se flexibilizou a estratégia e continuou bem. Isso não quer dizer que eu vou perder a prova, nem que eu vou ganhar, mas eu vou continuar no jogo, vamos pensar assim. Vocês geralmente competem sozinho. Ou em dupla? Não, a última que eu competi em time foi em trio. Dois meninos e uma menina. Mas o campeonato que a gente tem como referência são 2 homens e 2 mulheres. Mas assim, a gente tá acostumado a competir individual. Competições que a gente se prepara. A gente se prepara pra competição individual. Uhum. Porque eu lembro quando meu primo foi competir, eu acho que era 3 homens que ele competiu. Tem bastante categoria, igual eu te falei. Principalmente como você falou que era categoria iniciante, normalmente não, é difícil ter misto. Iniciante normalmente é tipo trio misto, quarteto masculino e feminino. E o massa, quando é 3, eu não sou bom nisso, vai o outro. Sim, Dá pra dar uma descansada. A gente sempre fala pros alunos nas primeiras irem em time, não ir no individual. Porque daí você consegue mascarar um pouquinho a sua deficiência, né? Você mascara um pouco. Sim. É lógico que mais pra frente, quem tem essa ideia de seguir competindo, é muito importante você melhorar as suas deficiências, porque no competitivo não tem como trocar. Sim. Você tem que fazer o que você é bom e tem que fazer o que você é ruim, né? Em competições grandes, às vezes é tipo um round por atleta, então não tem como eu mandar você. Ou é sincronizado, então assim, tipo, você tem que ser completo. Vamos pensar o time assim, tem que ser equilibrado. Exato. Tem atletas que são conhecidos por ser muito bom no time, porque, cara, aquele time X ou Y é muito bom em times, mas se você for pegar cada atleta individualmente, eles não são os melhores. Só que eles têm uma sincronia, eles têm um flow entre si, uma sincronia, assim, uma sintonia entre eles que funciona. Óbvio, eu não, assim, pelo menos eu não tenho planos pra competir em times, não sei se o David tem. Tenho. Mas, assim, eu acho que hoje em dia, pelo menos, a gente se prepara pra competir individual. O treino tem que ser assim, né? Treinar em equipe é muito diferente, realmente é uma família. E você ali, você pretende, você já tem um time ali que você já treina junto pra competir em grupo ou... Mais ou menos. A gente tinha um time conhecido em Curitiba que chamava Made in Roça. E aí a gente já chegou a competir nessa semifinal pro Mundial. Na época foi lá em São Paulo, no Ibirapuera, que era uma semifinal do Mundial que podia vir gente do mundo todo competir. Então a gente competiu contra argentino, americano, francês, uruguaio, veio uma galera. Só tinham 2 vagas pro Mundial. Só os 2 melhores times, né, o primeiro e o segundo que iam. E a gente ficou em 6º nessa competição. E agora, essa semifinal, que acontece no Rio de Janeiro, né? Vai acontecer no Rio. Arena Carioca. Na Arena Carioca. Agora ainda são 2 vagas para time, se eu não me engano. Só que agora são só times da América do Sul. Então eu tenho planos para mais para frente tentar montar um time de brasileiros pra gente competir e tentar buscar essa vaga pro torneio mundial. Que até agora, acho que mesmo individual... o Malheiros, né? Que é um brasileiro que mora fora, que já conseguiu, ele mora nos Estados Unidos e já pegou a vaga do Games 2 vezes. 3 vezes. 3? O Pablo Chalfun pegou uma vez, mas isso já faz o quê? 5 anos, 6 anos, faz um tempo. E acho que só, na categoria individual. Calian, Kaique. Calian e Kaique, só também. Acho que só, eu não sei se teve mais, mas brasileiros acho que são esses. Os principais nomes... esses que o David falou. Esses são pessoas que sempre estão lá, sempre estão competindo e sempre estão competindo no nível alto. Sim, e já são praticamente aquilo que eu te falei da ideia do atleta profissional mesmo, né? Então os caras não trabalham, eles vivem pra isso. Treinam. O trabalho dele é isso. Recebe pra isso, então é 100% da mente do cara, do corpo dele pra treino. Em time, já tem a possibilidade de você conseguir essa vaga tendo uma vida mais normal, vamos dizer assim. Porque a competitividade diminui um pouco, porque muita gente não quer ir, né? Em times, é difícil montar um time também, né? E é mais fácil de você conseguir ficar completo, o time como um todo ficar completo. Porque o problema de você ser atleta individual é que é você por você mesmo. Então, tipo, cara, você não é bom nisso, não vai ter ninguém pra te suprir.
E às vezes, como o David falou, ele tem que dar aula. Então ele não pode perder todo o tempo da vida dele se preocupado só com aquilo. Se eu tô em time ali, poxa, você faz ginásticos muito bem, eu faço LPO muito bom. A gente acaba se completando. Não que eu não vá trabalhar meu ginástico, mas eu consigo trabalhar de uma forma um pouco mais calma, um pouco mais... que às vezes até demore um pouco mais, mas que eu não saia do nível competitivo porque você sempre vai estar ali. E é legal, é diferente, assim, né? É outra vibe, né? Eu competi uma vez em time só. Confesso que passei um pouco de raiva. Sim, então. Porque assim, isso, né? é aquilo. A gente tá acostumado a competir individual. Então, é diferente. Tipo, da mesma forma que eu acho que eu tava certo, ou que eu fiz o que era certo, a outra pessoa pode... pra quem é bom de time, pode falar que eu fiz errado, entendeu? Porque assim, foi o que eu falei. Eu tô acostumado a competir no individual, e esse é meu plano, vamos pensar assim. Ano que vem eu entro na categoria dos adultos. Mas, eu faço 17 esse ano, em maio. Ano que vem, as iniciais eu faço com 17, mas como a competição final e oficial é com 18 já, eu já entro no adulto. Então, assim, esse ano pra mim é o ano mais importante, talvez, dos próximos, 5, 6 anos. Porque, normalmente, quando você entra na Elite, é o ano que você entra levando porrada ali. Exato. Imagina que, tipo, eu vou estar com 17 anos ainda apanhando do David, vamos pensar assim. Óbvio, não que eu não tenha... que eu não possa chegar. Vai ter provas, às vezes, que eu vou poder ganhar. Mas, às vezes, pensando num todo, normalmente, com 18 anos, é o ano que o atleta entra levando porrada ali. Volta pro zero. Tipo isso. Eu vou estar no meu auge, porque eu vou ser o melhor da categoria com 17 anos. Eu vou estar sendo mais velho e tudo mais. E eu vou entrar apanhando. Não que isso seja ruim, porque é bom criar essa carcaça, assim, sabe? Claro, faz parte do processo, Exato. né? Não tem como fugir. Mas daí tipo, ir galgando de volta. Querendo ou não, você já sabe o caminho. Tipo, da mesma forma que eu fui o mais novo, fui o... Eu fui o que apanhei no Teams, eu vou ser o que vou apanhar no Elite, só que da mesma forma que eu posso ser o que chega no Teams, eu posso ser o que chega no Elite também. Exato. E isso vai ser uma baita experiência pra você, Sim. porque essa idade separa muito, né? Até no futebol, de onde eu vim, era bem quando separava, assim. O cara era o bicho na categoria de base, foi convocado pra jogar no profissional, 2 anos ali, larga. Não é o que eu quero pra minha vida. Porque você vai ser muito mais exigido. Sim. Você vai E falar, daí, cara, tipo, eu era o cara no Teams e agora eu não fico em Exatamente. 10º lugar numa Cabeça. competição. Você tem que ter uma Exato. cabeça, isso bem isso que falou. Vai Acho que é moldar muito mais bastante. da cabeça. Porque é você ter uma cabeça de, poxa, eu fui campeão no Teams e eu vou ser o último na Elite. Você tá preparado já. Óbvio, isso não é regra pra todo mundo, Sim, mas sim. a maioria vai entrar lá e vai levar a surra primeiro. Mas assim, eu acho que daí também muito se dá pelo teu staff, pelo teu âmbito que você tá dentro do box. Porque querendo ou não, a competição vai durar um final de semana. O que vai fazer você desistir ou não, vamos pensar assim, vai ser a galera que tá ali pra te ajudar. Sim. Então eu acho que, tipo, ter uma equipe boa, uma equipe de tanto de treinador, tanto de nutricionista, de tudo em si. A gente, cara, eu não sei o David em si, mas, cara, eu tenho ajuda de muita gente. Óbvio, patrocínio tem um só, que é da Aeronautic também, mas assim, eu te brinca. Eu tenho patrocínio. Sim. Até então é meu pai que paga as coisas pra mim e tudo mais. Mas querendo ou não, vai chegar um momento que eu vou precisar. Seguir teu espaço. Exato. Então, assim, essa galera ajuda muito. Principalmente porque eu vou estar meio que, tipo, desvinculando dos meus pais, vamos pensar assim, saindo das asas deles, exato. E vou estar perdendo, vamos pensar assim, da competição. Então eu preciso que meu staff esteja ali, que minha psicóloga fale a mesma língua que meu treinador, que fale a mesma língua que meu nutricionista, que fale a mesma língua que tudo. E eu acho que também... isso faz com que você não desista, entendeu? Com certeza, é a base, né? Sim, com A certeza. base. Não que isso vai fazer com que você torne o melhor atleta do mundo, não. Mas ajuda você a não desistir, não parar. Hoje o professor de vocês é o mesmo? Como que funciona? Não, o João, qual é a planilha que você tá seguindo? Eu faço a planilha do Bernardo, da BSB Strong. É mas de eu Brasília, faço... né? É de Brasília. O meu também é de Brasília. E o David é com a Hércules, né? Com a Hércules, Ramiro Estibano o nome dele, é professor doutor também. E aí eu também sigo um pouco da periodização da Hypulse, né? Que a gente também tem isso a gente faz. Isso é meio parecido um meio do programa David. muito bom ali, né? Os professores da academia, tipo, a Hypulse em si sempre foi muito referência no Paraná, no Brasil, assim.
Então, e daí o que eu tenho tipo um professor particular, não é assim que fala, mas que me acompanha pessoalmente. É um coach. Tipo, o Davi, ele lá do box também é head coach, ele me acompanha. Então, assim, ele olha meu treino e fala, puxa, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não que eu não tenha contato, porque eu tenho muito contato com o Bernardo de Brasília. Só que a diferença é como o Bernardo não tá olho nu ali vendo. No dia a dia, né? Conhece um pouco menos. Eu vou passar a minha experiência pra ele, que às vezes é outra na visão de treinador, e a demora do contato é um pouco mais longa. Com o Davi eu falo ali na hora, poxa, Davi, isso tá difícil, aquilo tá difícil, ele, faz isso, faz aquilo, ele é palpável pra ele. É mais fácil ele ir lá encostar, ativa aqui, faz assim, faz assado, sabe? E eu acho que isso é importante. É bom você ter, e como eu falei agora há pouco, profissionais que falem a mesma língua. Tipo, falem da mesma forma, vamos pensar assim. Não adianta nada você ter uma nutricionista que fale pra você, que leve você pra um caminho, e uma psicóloga que leve pra você pra outro. Ou um treinador que fale coisas pra você na questão, tipo, nossa, você é muito bom, vamos. E a psicóloga falando, cara, calma, você ainda não você não é tão bom, mas, tipo, falem a mesma língua. O que eu falei com todo o meu staff ano passado, eu comecei a tentar fazer uma ligação entre eles, a ponte para que todos eles façam comigo, falem comigo, se programem em relação aos meus treinos, às minhas vidas. Eles conversam entre eles. Exato. Eu não dependa que, poxa, eu falo com você sobre A, mas com ele tá me falando sobre B. Entendeu? Não. Porque também não dá pra ficar só passando a mão na cabeça. Sim. Tem que dar uns tapas. Exato. Tem que é bom você escutar e você saber, cara, não ganhei essa prova porque eu fui mal. Eu não ganhei essa competição porque eu errei nisso, porque é culpa minha. E é que a gente tava falando essa questão aí de dar aula, né? E de treinar. Eu lembro até uma vez que o Ramires foi ali pra Ponta Grossa, a gente convidou ele pra fazer um simulado de competição durante um dia. E aí ele tava falando com a galera, com os alunos e tal, e ele falou uma parte que eu senti que pegou forte pra mim. Lógico, diretamente não era, mas isso é meio que pra vida de todo mundo, né? Que é a questão de você ter a autorresponsabilidade e saber que se você quer fazer alguma coisa, né, primeiro tem que partir de você, e que não tem nenhuma desculpa que você vai conseguir tirar aquilo ali que era culpa tua. Né, que é uma frase que a gente traz do futebol, que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você é bom de dar desculpa, que ele falou assim, eu passo o treino pra vocês fazerem, e esse treino tem que ser feito o melhor possível, né? Você tem que dar o seu 100% lá. E quando eu faço o treino, eu não penso assim, mas o David dá 6 aulas por dia. Talvez eu tire isso. Mas tal cara trabalha, ele é empresário. Talvez eu tire isso. Cara, eu não quero saber. Eu tô fazendo o treino, e se você quer evoluir, você tem que fazer o treino. Eu não quero saber se você dá aula, se você não é atleta profissional, se você não tem comida, se você não tem estrutura. Se vira. Faz o que você tem que fazer. Se vira. O meu papel é fazer o treino e passar pra você. E te explicar se você tem alguma dúvida. O seu papel é treinar apesar do que você tem que fazer ou não. Se vira. E o Ayrton Senna fala um negócio assim legal também, né? Se você propõe a fazer alguma coisa, faz direito. Sim, com certeza. Senão não faz, cara. Não entra lá, não vai fazer. 100% em tudo que você faz. Tipo assim, óbvio. Não que você tenha que largar tudo pra... o David, eu vou largar tudo pra virar atleta. Porque não, daí... coisas externas acabam atrapalhando. Ele vai ficar sem casa, ele vai ficar sem tudo. Mas assim, eu acho que o papel de cada profissional é exercer a sua profissão, vamos pensar assim. O meu treinador vai passar o treino dele. Ele não quer saber se, sei lá, eu tô em semana de prova, no meu caso, e eu preciso estudar e tudo mais. Cara, se programe para aquilo. Você sabia que você tinha prova, você tá treinando por escolha sua, você é atleta por escolha sua, você... tipo assim, eu acho que antes de tudo, você tem que saber que, cara, o maior responsável por você ser campeão é você, mas o maior responsável por você ser perdedor também é você. Então, assim, eu acho que tem que entrar na cabeça... Tipo, se você quer ser atleta, é a primeira coisa que tem que acontecer. Porque muita gente mascara, e daí acaba que isso vamos pensar, levando pro lado da competição. Eu gosto muito de quando acabam minhas competições, eu avalio prova por prova e movimento por movimento. Nesse movimento eu me dou nota tanto, nesse movimento eu me dou nota 2, 3, 5, 10, se eu fui bom.
E assim, eu acho que tem movimentos que sou ruim. Se eu der desculpa do porquê eu fui ruim naquele movimento, eu vou acabar mascarando o real motivo. E pra próxima competição eu não vou ter melhorado o suficiente pra realmente me dar uma nota maior naquilo. Porque, eu não fui bom na prova de pull-up porque o judge não sabe contar. Ok, pode ser verdade. De não ter a mas, responsabilidade de jogar pra outra pessoa, exato, né? Tem que bater no peito e falar, não, cara, a responsabilidade é minha. Com certeza, eu vou melhorar naquilo. Eu não tenho um pull-up decente, não tenho um double under decente, não tenho um clean decente, mas é responsabilidade minha primeiro. Eu acho que, e eu levo muito isso pro lado da competição, é que assim, eu não gosto de levar no rap, em competição. Sim. Então, todos os movimentos que eu faço, eu tento buscar o melhor padrão possível. Pra não deixar a menor dúvida possível pro judge invalidar. E caso eu tenha realmente certeza que eu tô certo, aí sim eu entro com recurso lá, vou lá na competição, aconteceu isso, pega vídeo e tudo mais. Mas assim, eu acho que se ficar na dúvida, a competição tá mais que certa de tirar aquela repetição sua. E se você sai daquele contestamento lá, você foi lá, entrou com recurso e negaram o teu recurso, e você sai de lá irritado, cara, você tá errado. Porque você fez a prova, você entrou com recurso, você viu que você estava errado 2 vezes, tanto o judge falando no rap, tanto o pessoal não aprovando o seu recurso, e você ainda continua insistindo naquela tecla de tipo, eu tô certo, a competição errou e tudo mais. E acontece muito no começo isso, porque você fica puto, você acha que tá sempre certo. Mas galera, estamos quase terminando aqui. As últimas palavras de vocês pra câmera. Quem quer começar? Pode ser. Na verdade eu quero agradecer primeiro pelo convite, né? Pra mim é muito importante estar aqui e poder falar um pouquinho da trajetória, da nossa história, divulgar a Hypulse, né? Que o ano passado fez 10 anos, esse ano aí vai para o 11º ano de existência, com certeza mudando a vida de muita gente em Curitiba e na região. É o maior box do Paraná, tô muito feliz de estar ali. Agradecer a Tássia que me deu essa oportunidade, a Ana também, e a todos os alunos do box que me acolheram muito bem. Eu tô ali vai fazer 2 meses e já sou brother de muita gente, já tô no meio da bagunça da galera, isso é muito bom. Agradecer também aos meus patrocinadores, né? Eu tô com o CWB Destinos, que me ajuda bastante, que acreditam aí na minha trajetória e me ajuda muito porque a maioria das competições que a gente vai é fora daqui, né? Então, avião para poder ir, para poder voltar com segurança. Meu Deus. E é um gasto absurdo, né? Então, graças a CWB Destinos, é um gasto que eu não tenho mais. E, além de tudo, é super fácil, porque eles são muito bons no que eles fazem mesmo. Também agradecer ao pessoal da Fitmass, agradecer a Alpha Equipamentos também, e agradecer ao Power Grip, que são aí apoios e patrocínios que eu tenho. Para finalizar, galera, façam alguma atividade física, tá? Eu não falo só do CrossFit, porque eu tô lá. Mas eu vim de várias atividades. Eu comecei fazendo karatê, depois fui pro futebol e hoje eu faço crossfit. O esporte, ele mudou a minha vida em vários contextos. Eu moro sozinho desde os meus 15 anos, longe dos meus pais. Hoje eu sou pai, então eu tenho um filho de 12 anos. Graças a Deus é um menino muito bem educado, que tem os valores do esporte também, que gosta do esporte, que aprendeu a perder, aprendeu a ganhar, porque ele teve a mim como exemplo e como referência. Então, se você não faz por você, faça por alguém, né? Até uma dica que eu dou para as pessoas que estão com dificuldade de entrar numa atividade física e seguir, você tem que achar um propósito real. Para mim, não tem nada que fala mais alto do que o meu filho. Então, é o meu propósito de vida. É sair de casa todo dia e eu tô fazendo por ele. Então, eu tenho certeza que se você achar um propósito desse, não tem nada que vai te desanimar. Procure um propósito, vai fazer uma atividade física que isso vai mudar a sua vida e das pessoas que estão em volta de você. Show. Cara, assim... Eu acho que antes de agradecer alguém, eu tenho que, falar pro público em si, né? Porque principalmente o que eu acho importante é a galera da minha idade, da minha faixa etária. Cara, querendo ou não, você tá entrando aí numa fase que você provavelmente, a maior parte do público não gosta do corpo que tem, não se sente bem, às vezes, com o corpo que tem ou com com o desenvolvimento que tem tanto na escola, tanto na vida em si. Então, cara, realmente, o que o Deide falou, faça um esporte. Não tô falando que você precisa fazer crossfit, mas se movimente. Eu acho que você não tem que estar bem
pelos outros, e sim por você mesmo. Então, se você tá desconfortável, não é problema dos outros, e sim problema que às vezes você não tá se sentindo bem consigo mesmo. Cara, não tô falando que você tem que ser atleta, que você tem que ser, treinar pra competir, mas treine pra saúde. Querendo ou não, o esporte, antes de tudo, ele promove saúde. A gente vive num mundo que cada vez mais tem pessoas que morrem por doenças que, casos que se tivessem saudáveis, não teriam morrido ou não teriam aquela doença. Então, cara, se movimente. Depois, vamos começar. Agradecer antes. Isso não, aí, pode. mas assim, o David falou, acho que a Hypulse é a principal de todas, porque é quem abre todas as portas. Eu acho que a Hypulse, eu tô na Hypulse faz muitos anos, tipo, eu nunca fui de outro box antes da Hypulse. A Tássia sempre foi a pessoa que, tipo, guiava, assim, os caminhos, sabe? Ela sempre, precisa disso, X pessoa. Eu consigo conversar com aquela pessoa pra conseguir algo pra você. Depois, a Tainá, que veio com o box também, cara, tipo, eu acho que depois que eu comecei, vamos pensar assim, juntar no mesmo bolo ali, a Tainá e a Laís, que é minha psicóloga, foram as pessoas que conseguiram mudar eu do patamar, vamos pensar assim, atleta normal pra algum atleta que pode brigar por competições grandes. E além disso, realmente patrocinadora a Aeronat. Tipo assim, a Aeronat, pra quem não sabe, é uma empresa de equipamentos esportivos. E eles me ajudam na questão. Eles pagam pra eu treinar. Eles conseguiram fazer com que, tipo, eu conseguisse treinar com mais calma, vamos pensar assim. Eu não preciso pensar, sei lá, puxa, vou atrás de um menor aprendiz, vou atrás de um trabalho que às vezes pode acabar atrapalhando no meu treino. Não. Então, tipo assim, os caras realmente são muito bons e tem muito que agradecer. E é isso, tipo, eu acho que, voltando agora, né, um pouco pro que a gente tava falando, antes de tudo, acho que a palavra-chave é esporte promove saúde antes de tudo. Eu vejo na escola, onde é o lugar que eu convivo, vamos pensar assim, eu vejo muita coisa que, poxa, tipo, poderia ser mudado, sabe? Eu acho que isso não é nem tanto do adolescente, mas isso pessoas adultas que estejam assistindo, que estejam escutando. Poxa, você tá vendo teu filho, tá vendo seu sobrinho, não sei. Cara, ele tá entrando numa fase importante da vida dele, que tipo, cara, vai ter que arrumar um emprego, vai ter que fazer faculdade. Com certeza, se ele estiver bem com ele mesmo, ele não vai... ele vai enfrentar isso com um pouco mais de facilidade. Então, e talvez lá na frente também, às vezes não vai interferir agora, mas talvez lá quando ele estiver lá na frente, ele vai olhar e falar, caraca, eu não sou uma pessoa que tô lidando com diabetes, que não tô lidando com colesterol, que não tô lidando com um monte de doença porque eu não fiz um esporte, sabe? E eu acho que assim, depois que você faz um esporte, tua cabeça muda total. Não só no esporte, mas poxa, eu vejo que eu tenho uma facilidade na escola porque minha cabeça é outra. Eu chego lá com uma outra cabeça do que meus amigos chegam. Vai estudar em casa, tem a disciplina de, poxa, vou estudar, vou parar meu tempo pra isso. E aí tudo conhecimento, tipo, você tem que ter conhecimento pra aquilo. E você tá disposto, porque seu corpo tá mexendo. Mas obrigadão por ter vindo, galera. Valeu. Foi muito bom. Galera, pra quem ficou até aqui, curta, comenta, ative o sininho e vem com nós. E um recadinho pra vocês. Galera, quem quer ter um podcast como esse, vem na Digicast Produções, que vocês vão estar com qualidade. Hey! Valeu, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu.